Olá a todos, bem-vindos a essa videoaula de controle de vibrações, um elemento tão importante para nós engenheiros, principalmente para os engenheiros mecânicos. Controlar a vibração dos sistemas é um fator importantíssimo, tanto na fase de projeto dos sistemas mecânicos, como também na fase de uso dos sistemas mecânicos. Lá no momento do projeto, nós, engenheiros projetistas, temos que pensar em conceber máquinas que tenham níveis de vibração aceitáveis, certo? E lá, na etapa de uso, como engenheiros de manutenção, nós temos que controlar a vibração, eliminando as vibrações causadas pelo desgaste e pelo desalinhamento natural e desbalanceamento que podem ocorrer nos sistemas mecânicos. Tá? Então, a vibração é um tema importante, e é importante porque prejudica tanto o ser humano, nas indústrias ou na nossa própria casa, e também prejudica máquinas e equipamentos. Para iniciar, temos aqui o seguinte: a vibração ocupacional nos postos de trabalho provocadas pelas máquinas que nós projetamos. A maior parte muitas máquinas que nós projetamos são máquinas rotativas, certo? Ou possuem movimentos lineares, tá? E elas acabam provocando vibrações no ser humano, no operador da máquina, tá? E essas vibrações, então, são muitas vezes prejudiciais para a saúde do operador da máquina, tá? Essa vibração muito intensa, acima de padrões limites de resistência do corpo, não é? Podem comprometer o desempenho, a segurança e a saúde do trabalhador que está operando com a máquina. E veja que essas máquinas são veículos automotores, ônibus, caminhão, né? Motosserras, inúmeras máquinas que possuem sistemas rotativos. Essa vibração nos postos de trabalho, né, podem provocar uma série de problemas para o ser humano, tá? Principalmente doenças vasculares, neurológicas e musculares. Então, nós, como engenheiros mecânicos, temos que trabalhar no sentido de eliminar essas vibrações que vão estar prejudicando o ser humano, o trabalhador, o operador da máquina ou o nosso cliente lá na sua residência. Tá? Então, nos postos de trabalho, essa vibração ocupacional é um problema gravíssimo. Há também problemas que acontecem em nossas residências. Tá? A vibração exagerada causada por ar-condicionado, né, sistemas de ar-condicionado mal instalados, que provocam vibrações nas paredes da nossa residência, e essas vibrações atrapalham nós, atrapalham nossos vizinhos, enfim. A vibração causada por máquinas, por exemplo, a máquina de lavar roupa, com o uso, a intensidade da vibração da máquina é muito grande e ela acaba provocando vibrações na área de serviço onde ela é instalada, que também acaba se prejudicando nossos vizinhos que também compartilham com a mesma estrutura. Enfim, é prejudicial. Sistemas de ar-condicionado que são instalados na parte superior dos nossos prédios, também toda essa vibração acaba se transmitindo pela estrutura dos prédios, né? E vão até nós e acabam provocando um desconforto muito grande, tá? E sem falar da vibração em nossas residências devido à vibração de máquinas que estão fora da nossa residência. Por exemplo, carros, motores, sistemas que estão trabalhando em construções de vizinhos, ou o caminhão do lixo que passa toda noite aí fica incomodando, né, com aquele barulho, né? Na realidade, a vibração daqueles equipamentos, elas acabam gerando movimento do nosso ar e essa vibração chega até nós de forma acústica, que nos incomoda um tanto como a vibração, né, mecânica presente em nossas estruturas. Então, tudo isso acaba provocando cansaço, irritação, desconforto, que poderia ser evitado se pensássemos em
controlar essas vibrações, controlar na fase de projeto ou controlar na fase de uso desses equipamentos. Também nós temos os problemas ligados às máquinas. As máquinas também sofrem com a vibração mecânica. E, principalmente, né, a vibração mecânica pode provocar, no caso de um torno aqui, de uma ferramenta do torno, pode provocar o desgaste prematuro da ferramenta, a quebra, o esfacelamento do gume, tá? E também na peça, a vibração mecânica da ferramenta pode provocar irregularidades superficiais e prejudicar o acabamento superficial da peça que está sendo usinada. A vibração mecânica provoca falha em mancais de deslizamento e rolamento, tá? Intensifica, aumenta a taxa de falha do sistema, tá? Pode provocar fissuras em estruturas mecânicas, né? Estruturas de máquinas que podem progredir e provocar falha da estrutura mecânica, tá? As vibrações mecânicas em máquinas podem provocar o afrouxamento de parafusos e porcas, e o afrouxamento desses vai provocar um aumento ainda maior da vibração naquela região bloqueada pelo parafuso, naquele eixo bloqueado pelo parafuso, e isso pode intensificar ou prejudicar mais ainda a máquina, tá? De maneira geral, as vibrações são indesejáveis, né, e elas também prejudicam os operadores das máquinas. Então, é importante que nós tenhamos sempre níveis de vibração em máquinas dentro de patamares pré-estabelecidos, adequados, para que esses problemas não aconteçam em nossas máquinas. E diante de tudo isso, está o controle de vibrações. Para, então, evitar todos esses problemas em máquinas e no ser humano, é necessário fazer o controle das vibrações mecânicas. Tá? E esse controle, geralmente, né, na fase de projeto ou de manutenção, deve ser atribuído ao engenheiro mecânico, que é o responsável pelas vibrações mecânicas. Tá? E normas da ISO, da DIN e assim por diante, né, definiram certos patamares de vibrações que são admissíveis, ou bons, ou até bons, ou adequados, digamos assim, tanto para máquinas, para estruturas, como para ser humano. Então, esse nomograma que está disponível no livro do Hall, ele mostra aqui várias informações de vibrações, de níveis de vibração relacionados com estruturas de construção civil, tá? Então, a norma ISO-DP 4866, ela relaciona a vibração com as estruturas de construções, né? Prédios, galpões e residências, né? A ISO 2631 relaciona essa questão do nível de vibração com a sensibilidade do corpo humano, tá? E a ISO 2372 relaciona as vibrações com a severidade de máquinas e equipamentos, tá? Com danos a máquinas e equipamentos, tá? Então, cada uma delas estabelece níveis satisfatórios ou não da vibração em máquinas e equipamentos. Por exemplo, a ISO 2372, ó. Por exemplo, aqui, ó, ela dá entre esse patamar aqui, ó, entre esse patamar que eu estou destacando em vermelho, tá? E esse patamar aqui, ó, ela define condições boas de operação de máquinas, em termos de vibração, ó, boa, tá? Então, se os patamares de vibrações nas máquinas estiverem dentro dessa faixa, a vibração é considerada adequada, boa, né? Já entre esse patamar e este aqui, então, ó, e este patamar, ela é satisfatória. Já entre esse patamar aqui e esse é insatisfatória a vibração, e até acima aqui, inadmissível. A máquina não pode operar dentro desses patamares de vibração, tá? Já no caso das estruturas, ó, em estruturas de construção civil, né? Vejam aqui que eu tenho um patamar que diz vibração destrutiva. Entre esses patamares aqui, ó, eu tenho dano às paredes com rachaduras. Nesse patamar aqui, nenhum dano, né? Então, eu tenho várias faixas
que me dão uma intensidade de vibração e relaciona a níveis aceitáveis ou não nas construções civis, em termos de danos estruturais, tá? E aqui, né, deixa eu apagar um pouquinho tudo isso, né, em termos de ser humano, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa linha aqui me dá o patamar de percepção da vibração no ser humano, tá? Aqui nos dá essa linha aqui, ó, esse conjunto de linhas aqui que eu estou destacando em vermelho, são conforto reduzido após 24 horas de exposição, né? Se você ficar exposto 24 horas, esse patamar de vibração, ele vai dar uma certa redução no conforto após esse patamar e assim por diante, tá? Então, ela estabelece esses níveis de vibração, tá? Então, é importante, na hora que nós vamos fazer o projeto de uma máquina, verificar esses níveis e adequá-los a essas condições das normas, tá? Também esse gráfico é interessante porque ele dá uma outra informação. Ele dá a informação da medida da vibração, né, em cada caso. As linhas que são destacadas na horizontal, paralelas a essa linha amarela que está colocada aqui, ó, são linhas que dão a medida ou fornecem o nível da vibração em termos de velocidade, ó, milímetro por segundo. Então, todas as linhas horizontais, elas fornecem informação da medida em milímetro por segundo, velocidade da vibração, tá? Já as linhas que estão colocadas inclinadas, como a linha azul aqui, ó, paralelas à linha azul, essa linha azul aqui, ó, elas fornecem indicação da medida em termos de deslocamento da vibração, milímetro ou micrometros, tá? Então, todas as linhas inclinadas igual a azul fornecem medidas de vibração em micrometro, em deslocamento, né? Micrometro ou milímetro. E as linhas inclinadas de acordo com a verde, né, fornecem medidas de vibração em aceleração, milímetro por segundo ao quadrado. Então, esse gráfico que foi elaborado, né, ele permite relacionar os níveis de vibração com medidas feitas em deslocamento, em velocidade ou em aceleração, que são as possíveis formas de representar a vibração mecânica, né, de sistemas, máquinas, equipamentos. Tá ok? Então, ele é um gráfico importante para nós, engenheiros, analisarmos, então, e controlarmos a vibração, tá? E essa vibração que ocorre aí, né, para o ser humano, né, ela pode ser percebida de formas diferentes, né, pelas partes do corpo humano, tá? Aqui tem também um pequeno figura lá do Hall, né, que mostra a sensibilidade das diversas partes do corpo com relação às diversas frequências de vibração mecânica, tá? Então, só para você ter uma ideia, né, a nossa cabeça, na média, né, ela sente vibrações na faixa de 25 Hz, a sensibilidade dela em 25 Hz. O globo ocular, né, dos nossos olhos, né, eles sentem frequências de vibração da ordem de 30 a 60 Hz, né? Já a nossa caixa torácica sente vibrações na faixa na ordem de 60 Hz, né? A coluna vertebral, vejam, frequências em torno de 10 a 12 Hz. Os nossos braços, né, na faixa de frequência de 16 a 30, as nossas mãos, 50 a 150, as nádegas, elas, olhem só, elas sentem frequências na faixa de 4 a 8 Hz, baixas frequências, né? E nossas pernas também, ó, de 2 a 20 Hz, né? Na média, o ser humano tem percepções, cada parte do corpo tem percepções a frequências diferentes, né? Na média, tá? E tem outras pessoas que saem da média, né? Que conseguem perceber frequências frequências mais baixas que essa, por exemplo, tá? Então, na média é isso, e há pessoas que têm sensibilidade a sentir frequências diferentes, né? E essa sensibilidade para essas pessoas que estão fora da média, tá?
é que talvez nos dão aquelas pessoas que podem sentir fenômenos paranormais, digamos assim, né? Talvez essas pessoas que sintam esses fenômenos paranormais, né? Elas têm sensibilidades diferentes, né? Mas elas conseguem sentir coisas que, na maior parte das vezes, a maioria de nós não sente, tá? E aí são tratadas muitas vezes como pessoas paranormais, tá? Há até uma explicação, né, em termos da engenharia, né, para essa paranormalidade, né? A engenharia tem vários elementos que artigos que são publicados aí que dizem, né, do ponto de vista da engenharia mecânica, né, que essa paranormalidade é essa sensibilidade, né, de sentir frequências diferentes da maior parte das pessoas, né? Então, eu estou, de repente, num ambiente aqui, nessa indústria aqui, né, nesse local, e eu não sinto absolutamente nada de estranho. Eu estou na média, né? Mas, de repente, vem aqui uma pessoa mais sensível, né? Ela consegue ver, né? Ou sentir coisas, né? Que eu não sinto, né? Que eu não sinto. E essa sensibilidade, essas coisas que eu não sinto, de repente podem ser frequências baixas que estão relacionados ao motor que está ali a 500 metros de mim aqui, ou está a 100 metros de mim, que está provocando esse motor desbalanceado, provoca o movimento de uma estrutura, esse ar de baixa frequência, esse deslocamento do ar em baixa frequência, ele chega até o meu local, eu não sinto, porque estou na média, mas alguma outra pessoa pode sentir esse deslocamento e sentir alguma anormalidade, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa que sentiu essas coisas, né? E ela me falou assim, eu pedi, o que tu sente quando tem essas visões assim, né? Ela me falou assim, essa pessoa me falou assim, eu sinto, os meus olhos, eu sinto que tremem, que eles cintila, né? Ou minha cabeça percebe alguma coisa estranha que naquele momento não percebe, né? São coisas assim, eu sinto um ofuscamento da visão, né? E, de repente, esse ofuscamento da visão, né, pode ser, né, essa frequência percebida pelos olhos. Os olhos, né, estão sentindo uma frequência diferente do normal e pode perceber isso. Gente, não sei, né, eu não conheço a fundo nada disso, mas é uma percepção que eu coloco para vocês que vão ser engenheiros mecânicos, de muitas vezes pensarem nisso, tá? Às vezes essas coisas podem ser isso, né? Mas a pessoa que eu conversei, né, eu acredito muito nela, né? E assim, né, eu acredito, né, também nas coisas que ela sente também, tá? Mas enfim, né, é mais uma interrogação, mais um ponto de vista para vocês perceberem, às vezes, se naquele local essa fonte de frequência, né, não pode estar associado a esse desconforto. A gente mesmo, né, vai em certos lugares e olha como o que a gente fala. A gente vai em um certo local, né, e a gente diz, puxa, aqui está com uma vibração negativa, né? Eu estou sentindo uma vibração negativa nesse lugar, eu não estou me sentindo bem nesse lugar, tá? Será que essa vibração negativa que nós estamos sentindo nesse local não pode ser devido a um motor desbalanceado que está longe, a gente nem sente, né? E esse motor provoca uma vibração, né, que a gente acaba sentindo naquele momento. Então, tem locais que a gente não gosta de ir. E, geralmente, aquele local, né, pode estar ali, né, e o local fica inadequado porque é uma vibração que está ocorrendo aí e ninguém sabe que realmente é essa vibração, tem a tal da vibração negativa, tá? Então, também, para nós pensarmos um pouco nessa vibração negativa no local. Talvez em construções antigas, né? Será que essas vibrações que muitas vezes geram fenômenos sobrenaturais, né, não podem estar relacionados a esse problema? O vento batendo numa estrutura de uma casa acaba provocando pequenos deslocamentos nessa estrutura que geram vibrações em frequências baixas que perturbam a gente e outras pessoas?
existe, se vocês olharem no Google, existe alguns artigos, alguns comentários nas páginas de engenharia mecânica, tá? Que relacionam com a vibração mecânica com o fantasma da máquina, tá? Então, se vocês colocarem esse termo em português, né, ou em inglês, né, ele vai trazer alguns artigos que falam, né, do fantasma da máquina ligado a essas baixas frequências oriundas de máquinas e equipamentos. Tá? Algumas pessoas sentem mais do que as outras e assim por diante. Tá? Existe também o livro, O Fantasma da Máquina. Tá? O livro não tem nada a ver com esse fenômeno, tá? É diferente. Tá? Se vocês puderem uma hora dar uma lida no livro também, leiam, é bacana. Tá? Mas o fantasma da máquina, ou fantasma de máquinas rotativas, é esse fenômeno que ocorre, né, devido à geração de baixas frequências oriundas de máquinas rotativas. Então, está aí para também abrir um pouco a visão de vocês pesquisarem um pouco sobre isso, tá? Então, o corpo humano também sente diversas frequências, né? Associado com isso, eu lembro, né, de um caso, quando eu comecei a ministrar aulas, eu comecei a trabalhar na universidade e também no Senai, e eu trabalhei por 2 anos no Senai 7 Joaçaba, que hoje é o 7 Luzerna, tá? E lá, quando eu comecei, né, a dar as minhas aulas à noite lá, né, quando ocorria enchente no rio do Peixe, ocorreu um fenômeno muito interessante na cidade, ainda deve estar ocorrendo, tá? Lá na cidade existe uma represa, né, uma usina hidrelétrica de uma empresa local que gera energia elétrica para consumo próprio. E quando o rio sobe muito, fica muito cheio, essa usina ela acaba vibrando, né, de uma forma diferente. E essa vibração lá na cidade de Luzerna, ela acaba sendo transmitida talvez pelo subsolo, né, pelas características do subsolo, né, ela acaba sendo transmitida para a cidade. E lá no prédio da escola, né, a gente sentia essa vibração quando ocorria cheia, a gente sentia essa vibração, mas não sentia ela na estrutura. A gente acabava sentindo ela com as janelas vibrando, as janelas ficavam durante a noite batendo, tom, tom, tom. Não era por causa do vento, era por causa da vibração da estrutura do prédio, né, que acabava provocando a vibração do prédio, tá? E essa usina, ela se situa mais ou menos aos 500, 600 metros da escola, tá? E é transmitida pela rocha que está embaixo, né, pelo solo, é transmitida para a escola, tá? Então, o que eu quero colocar com isso? Muitas vezes essa vibração não é do local onde nós estamos. Essa vibração vem de muito longe. Eu nunca senti a vibração no prédio, mas eu escutava essa vibração através das batidas da janela. Eu não conseguia, colocando a minha mão sobre a estrutura, sentir a vibração da estrutura, né? Mas ela era oriunda dessa situação. Pelo menos, pessoal, o comentário da fonte dessa vibração era um comentário das pessoas que estavam nesses locais, tá? Eu realmente não sei se isso realmente é devido a isso, mas o comentário que roda na cidade era esse quando eu estive lá, tá? Então, isso é um comentário não oficial, né? É um comentário que as pessoas comentam lá na cidade, tá? Então, só para salientar a importância dessa vibração. E como ela ocorre em baixíssimas frequências, né? Às vezes alguns percebem mais e outros menos, tá? Então, quando vocês se depararem com essa vibração, lembrem que isso pode acontecer, tá? Bom, vibração, controle de vibração. Temos que controlar essas vibrações. O controle da vibração, para nós engenheiros mecânicos, ele pode ser feito em 2 etapas, em 2 partes do ciclo de vida do produto, né? Uma é controlar as vibrações do sistema na fase de projeto do equipamento, na etapa do ciclo de vida de projeto do equipamento, tá? Então, quando nós estamos concebendo o equipamento, né, naquele momento, nós podemos controlar as frequências naturais do equipamento, né, mudando massa e mudando rigidez, né, por exemplo, né, a gente pode fazer
o controle através dessas mudanças, né? Nós podemos evitar respostas do sistema muito grandes, muito excessivas, através da introdução de amortecimento no sistema, né? Podemos, com isso, evitar resposta, também reduzir transmissibilidade de forças, tá? Podemos controlar a vibração de máquina adicionando neutralizadores de vibração, ou mesmo, durante a etapa de projeto, nós podemos fazer o balanceamento na etapa de projeto preliminar, né? Que é, sabendo que a nossa máquina vai ter uma massa desbalanceada, prever a introdução, ainda na fase de projeto, de uma massa a 180 graus daquela, para eliminar aquela máquina, ou tirar a massa daquele ponto desbalanceado. Mas na etapa de projeto, ainda dos desenhos, dos cálculos, tá? E nós também, engenheiros mecânicos, quando nós vamos atuar na etapa de uso do produto, da nossa máquina, nós, como engenheiros de manutenção, podemos também controlar a vibração através do balanceamento de máquinas, tá? Balanceamento de rotores, de eixos, assim por diante, ou do alinhamento, né, de máquinas, ou através do aperto de parafusos, né, e assim por diante, que ocorrem durante o uso, que esses fenômenos, esses modos de falha, acabam afetando os equipamentos que acabam provocando vibrações neles, tá? Então, a gente pode atuar nessas áreas aí, tá? Então, na fonte, né, redução de vibração na fonte, por exemplo, as principais etapas, reduzir as vibrações devido aos desbalanceamentos, então, né? Essa nós podemos atuar, mas há muitos casos que nós não podemos atuar. Por exemplo, quando eu tenho excitações causadas por terremoto, turbulência atmosférica ou estradas irregulares que provocam nas nossas máquinas, que são os veículos automotores, provocam certas vibrações, a gente não tem como eliminar a estrada, né, que não é, nem sempre a gente tem domínio e condições de atuar nessa área, né, ou a trepidação de motores, né, os motores, por natureza própria, dependendo do número de cilindros do motor, ele causa vibrações, né. Então, algumas a gente não consegue atuar, tá? Essa aqui a gente acaba atuando também, a gente pode até atuar nos motores, né, através do balanceamento na fase de projeto, né, mas algumas eu não tenho acesso a essas fontes, né, e outras, como o desbalanceamento e o desalinhamento, eu tenho acesso e posso atuar. Na fase de projeto, eu coloquei esse termo, eu assim chamei, né, lendo um pouquinho sobre, desde a época que eu estudo o RAL, que eu trabalho com o RAL, lendo um pouquinho o RAL, eu resolvi colocar esse nome, né, controle de vibração na fase de projeto preliminar, que são todas aquelas ações que a gente faz para controlar o desbalanceamento das máquinas, né, através de cálculos do projeto preliminar. Por exemplo, se a gente identificar uma força excessiva, no sentido contrário, eu posso colocar uma massa para equilibrar aquela força, ou se eu tenho uma massa desbalanceada, eu posso tirar, ainda na etapa de projeto, aquela massa desbalanceada para compensar ela, ou colocar uma massa de balanceamento no sentido contrário para eliminar a fonte. Então, a gente pode fazer tudo isso também durante o projeto, né? E eu acabei chamando isso, então, de vibração na fase de projeto preliminar. Há vários cálculos que a gente pode fazer, que são apresentados no RAL, tá? Que podemos fazer na etapa de projeto para eliminar a vibração dos sistemas mecânicos, tá? Então, há essas condições. Na sequência desses nossos conteúdos, a gente vai apresentar para vocês, eu vou apresentar para vocês um método para fazer o balanceamento de rotores, né, de eixos, na etapa de projeto preliminar, certo? Como fazer esse balanceamento de massas, né, no projeto preliminar. E também eu vou apresentar para vocês, né, um pouquinho do balanceamento, né, de rotores, né, em um plano e também em 2 planos. Como se faz esse balanceamento usando equipamentos especiais. Tá ok? Então, essa era a proposta dessa pequena introdução, tá? Esse conteúdo que eu apresentei aqui para vocês, vocês vão encontrar o conteúdo teórico, principalmente no livro do RAL, tá? Vibrações Mecânicas, que é o nosso livro-texto, tá? Mas também há outros livros também importantes
que vocês podem encontrar, o Nepomuceno, né, Técnicas de Manutenção Preditiva, tá, volume 1 e 2, e também vou encontrar uma série de outros livros e informações importantes em revistas, né, e na própria internet, tá? Ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês nesse momento. Agradeço a participação de vocês e acompanhem os próximos vídeos, que serão, então, os vídeos que vão tratar do balanceamento dinâmico em um plano e em 2 planos, tá? E o vídeo que vai apresentar, então, como fazer o balanceamento na etapa de projeto preliminar. Obrigado a atenção de vocês e até a próxima.